Olá, estamos na nossa segunda aula do nosso curso de recepcionista e iremos falar sobre o perfil ideal da recepcionista, o nosso módulo 2 da nossa apostila. Para ser um recepcionista, é preciso ter habilidades e competências, e é necessário vestir, literalmente, a camisa da empresa. Vou deixar essa chargenzinha aí para vocês lerem e entenderem um pouco o que é vestir literalmente a camisa da empresa. Leiam e vamos para nossas próximas habilidades. A primeira habilidade que nós vamos falar é sobre a responsabilidade, né? Ser responsável consiste na obrigação de responder pelas próprias ações e pressupõe que as mesmas se apoiam a razões ou motivos. Ou seja, você precisa fazer as coisas e ter razão ou motivo porque você fez determinada coisa. Ser responsável também é assumir os seus erros, né? Então, você precisa estar ali para fazer o que tem que ter feito. Isso faz parte da responsabilidade. Para ser uma recepcionista ideal, né, precisa ter também o dinamismo. O dinamismo, ele consiste em administrar sabiamente as atividades para que elas não se acumulem. Também iremos falar sobre a discrição. O que é ter discrição? Ter discrição permite treinar o silêncio, proporcionar maturidade a vivências e processos. Ou seja, eu vou vivenciar muita coisa que eu vou precisar ter discrição, ficar calado, fingir que não vi, digamos assim. O recepcionista ou a recepcionista também precisa ser uma pessoa organizada. O que é ser uma pessoa organizada? É ter a atitude de planejar, arrumar, organizar o ambiente, organizar as atividades a serem feitas. A organização, ela é uma característica que revela o planejamento do recepcionista. Então, ela pode ser observada no ambiente de trabalho. Vou chegar no trabalho, eu vou ver se aquele recepcionista ou aquela recepcionista é organizado de acordo com como está aquele ambiente de trabalho. É perceptível. Para ser também o recepcionista, é necessário ter muita atenção. Aplicar a mente de forma cuidadosa a alguma coisa. Ele precisa ter cuidado, concentração, reflexão no que está fazendo. Principalmente o recepcionista que trabalha na linha de frente da empresa. Ele precisa ter muita atenção a tudo que passa pela empresa. Também é necessário que o recepcionista tenha imparcialidade. Ser imparcial é ter uma atitude de não sacrificar sua opinião própria por conveniência. É uma atitude de retidão. Também é necessário que ele tenha flexibilidade, disponibilidade de espírito, compreensão, complacência para atuar na profissão. Outra qualidade e habilidade que um recepcionista necessita ter a comunicabilidade, comunicação, a atitude de comunicar de forma franca e adequada. Para uma comunicação adequada, eficiente e eficaz, é preciso observar o que é necessário, desarmar-se emocionalmente, que as discordâncias são um encontro de ideias. É importante reforçar que as concordâncias e minimizar as discordâncias, trabalhar no processo ganha-ganha, colocar-se na posição do outro, isso é ter empatia, reconhecer que não somos o dono da verdade, compreender que as opiniões divergentes devem ser respeitadas. O bom desempenho do recepcionista tem entre seus pontos principais a comunicação, incluindo a simpatia e educação. Também é necessário ter ponderação, que é a capacidade de examinar com atenção e minúcia uma situação, apreciar maduramente um conflito, considerar, medir, pesar algo para tomar uma decisão. Geralmente, o recepcionista enfrenta muita situação complicada e ele precisa resolver muito conflito. Então, é necessário que ele tenha essa ponderação. O recepcionista também precisa ter educação. Aliás, eu acredito que todos nós, não só o recepcionista, mas como todas as pessoas, precisam ser educados. Mas o que é educação? É a forma de agir, em que o profissional manifesta civilidade, delicadeza, polidez e cortesia. Também tem a simpatia, que é tendências a fazer com que as relações existentes entre as pessoas se intensifiquem e que permitam, instintivamente, que elas se dão bem entre si. O
O recepcionista, ele também precisa ter confiança em si mesmo. O que seria ter confiança em si mesmo? Ele precisa demonstrar, né, que passar credibilidade, crédito para as pessoas, para a empresa. Ele precisa acreditar no que ele faz e ele precisa saber fazer da melhor forma possível. Assim, ele irá passar mais credibilidade tanto da empresa quanto de si mesmo. Também existe o sigilo, que é bem parecido ali com a descrição. Muitas empresas, muitas coisas dentro da empresa, ela não pode ser repassadas. Então, é até um dever ético a pessoa manter o sigilo dentro da empresa em alguns casos. Também é necessário que o recepcionista tenha lealdade à empresa, desde que não fira seus princípios éticos. E também a lealdade, ela é uma atitude, né, de quem é fiel aos seus compromissos. O recepcionista, ele necessita ser fiel aos seus compromissos. Também ter postura. Postura aqui não é só sentar corretamente. Ela engloba tanto a boa aparência como também a forma de pensar, de agir, as atitudes que o recepcionista como pessoa toma. Então, postura vai muito além de uma posição. Também é necessário ter empatia. O recepcionista ele precisa ser uma pessoa empática, pois todo ambiente, né, onde agem duas ou mais pessoas está sujeito a ocorrer conflitos, dadas diferenças que existem entre os seres humanos, né? Essas diferenças são desenvolvidas desde quando nasce e vão se acumulando no decorrer dos anos. E essas diferenças que nos fazem único no universo. Para compreender melhor as pessoas, é importante aplicar esse princípio, que é o princípio da empatia, que é nos colocarmos no lugar da outra pessoa para experimentar seus sentimentos da mesma maneira como essa outra pessoa experimenta. Então, muitas vezes alguém vai chegar chateado e eu vou responder ela no mesmo tom e eu nem sei como é que está sendo o dia daquela pessoa. Então, muitas vezes é necessário eu me colocar no lugar daquela pessoa para saber o porquê ela está daquele jeito. Também vamos falar de algo muito importante, que é o planejamento. Planejar é decidir antecipadamente o que fazer, como fazer, por quê, quando, quanto tempo e quem deve fazer. O planejamento é o ponto básico e indispensável a qualquer atividade. Facilita a ação, contribui na administração do tempo, redireciona as atividades do cotidiano. Então, vamos fazer uma listinha. Primeiro, faça o uso de uma agenda. Nela você vai anotar todos os seus compromissos para uma determinada data. Não confie na sua memória, então anote todos os recados. Segundo, planeje o seu dia seguinte no final de cada dia. Assim que chegar ao trabalho, consulte a agenda, o arquivo, né, para ver quais as suas obrigações para aquele dia. Verifique se ficou alguma pendência do dia anterior e resolva imediatamente. Caso envolva uma terceira pessoa, lembre essa pessoa da pendência. Faça uma lista com as prioridades e resolva nesta ordem. Terceiro, para ganhar tempo, resolva primeiro o que é importante e urgente. O importante é aquilo que traz consequências, e urgente é quando há uma pressão de tempo, né, para a realização daquela tarefa. Por exemplo, um documento que tem que ser entregue é urgente e importante. O planejamento para o seu trabalho é importante, mas não tão urgente. Então, siga essas 3 regrinhas que é infalível para o planejamento. Ser recepcionista também é necessário ter o controle. Controle é todo o sistema desenvolvido para o acompanhamento e redirecionamento das atividades específicas. Através do controle, ele permite acompanhar os objetivos planejados para os ajustes necessários, se for o caso. No controle também inclui a avaliação dos resultados conseguidos. Em primeiro lugar, você precisa ter em mãos um organograma da empresa, com os profissionais de cada cargo. Então, assim, você vai saber exatamente a quem procurar quando tiver que encaminhar alguém ou dar algum recado. Vamos falar aqui sobre algumas formas de ter controle. Mantenha as listas telefônicas internas e externas sempre atualizadas para localizar as pessoas rapidamente.
Outra coisa também é ter uma agenda, né, à parte com os telefones e endereços de todos os ligados à empresa de alguma forma. Mantenha o seu material de consumo organizado e completo, assim você evita o desperdício, pois não vai precisar pegar material novo enquanto ainda tem o seu. Mantenha atualizados os dados da chefia e de seus familiares. Quando for solicitado, você estará à frente. Tenha controle sobre todas as informações necessárias. As pessoas que chegarem à sua recepção, a primeira atitude é saber quem se encontra na empresa para ter o controle sobre a informação solicitada. Para ajudar vocês, é necessário ter também um livro de ocorrência. Como é que funciona o livro de ocorrência? É um livrinho que você vai anotar tudo o que acontece na empresa. Acabou a energia, tal horário, assim, assim, e assina seu nome. Anota a ocorrência, tudo que vier a acontecer na empresa, anota tudo que for de relevante. Também é necessário ter o livro de protocolo. O que é? Alguém foi lá, deixou um documento para fulano de tal, pede a pessoa para assinar, coloca o horário, coloca o seu nome, escreve o nome do documento que foi deixado, controle também quem ligou, que horário ligou, para quem ligou, e tudo isso é necessário ser anotado e controlado. Bom, chegamos ao final de mais uma aula, né, da nossa segunda videoaula, e eu convido vocês a fazerem a recapitulação, estudando a nossa apostila lá no módulo 2, que é o perfil ideal do recepcionista, e estudem a nossa apostila, ela é um complemento do nosso curso. Então, até a nossa próxima aula. Bom estudo para vocês.